Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. A semana de 6 a 12 de dezembro de 2021 é uma semana que tem no seu início a força da lua nova, que aconteceu o eclipse no sábado passado, né? E a crescente em peixes, que vai acontecer aí ao longo da semana. Então é um momento de crescimento. A simbologia é muito simples, é um momento de crescimento. Agora a gente precisa examinar o que cresce, porque não é porque está crescente que só crescem as coisas boas. A gente tem que ter atenção, ter cuidado para não deixar crescer coisas que não são boas. Que coisas que não são boas? Sentimentos, emoções inadequadas, sentimentos não positivos, né? Tenham muita atenção, porque esse crescimento ele vai, assim, a lua vem de Capricórnio, começa dia 6 Capricórnio, aí vai Aquário, Peixes e Áries. Então é um quadrante do mapa que tem muito a ver com o ambiente social, tem muito a ver com coisas exteriores, né? Depois a gente para não reclamar, né? Não reclamar, porque agiu, se expandiu, cresceu alguma coisa que às vezes não era boa, então é preciso ter atenção e cuidado. Eu estou falando desse jeito, por quê? Porque a gente repetidamente fala que a lua crescente é a melhor lua para se fazer diversas coisas, em termos de negócios, em termos de atividades, porque ela tem essa força do crescimento, e é verdade. Mas a gente tem que ver dentro de nós como é que nós estamos emocionalmente, porque quando a lua é crescente, aí na outra semana o que vai ser? Cheia. Então, o que crescer nessa semana vai ser cheio, vai chegar no apogeu na outra semana. Então, se a gente puder já prestar atenção para dirigir a nossa energia, dirigir as nossas decisões, os nossos movimentos num crescente positivo, é sempre melhor. Sempre melhor. O signo de Peixes, onde essa lua crescente se firma, é um signo que tem uma simbologia muito interessante, porque é um peixe para cada lado. Um peixe para cada lado, e ainda amarrado pela cauda, mostrando que a importância da gente sempre olhar os dois lados das coisas. Quando a gente não olha os dois lados da coisa, o que acontece? A gente puxa para um lado e não sabe por que acontecem resistências, porque a gente não olhou o outro lado. Então é importante, nessa semana, a gente ter essa visão. Eu também associo o signo de Peixes à lida com as marés da vida, as marés emocionais, as marés das pessoas, e também o efeito cardume, que é o quê? Todo mundo está indo para lá, então eu vou também. Não, vamos com calma, examinar as coisas e ter uma cautela para não embarcar exatamente nisso. Bate uma onda para lá e a pessoa vai para lá. Aí o cardume resolve virar para o outro lado, aí vira para o outro lado também. Nós não somos cardume, não somos peixes. Essa é só uma simbologia para que a gente lide com o nosso movimento e o movimento que a gente está inserido. Porque tem o movimento emocional, que eu tenho falado repetidamente aqui, mas tem o movimento social, o movimento coletivo, o movimento familiar, o movimento do grupo que você participa, tem todos esses movimentos. E a gente precisa saber que nós temos uma individualidade, que nós somos seres individuais e temos condição de tomar as rédeas do nosso destino. Porque o Jung dizia assim, que a pessoa que não tem consciência do que faz, o inconsciente toma conta da vida dela e ela chama isso de destino. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter para não ficar assim muito achando que o destino está acontecendo. Tem pessoas que ligam para mim assim, perguntando, será que vai dar certo isso, vai dar certo aquilo? Como se não dependesse absolutamente nada dele próprio, fosse só uma condição das configurações astrais. Então, a gente tem que ter cuidado com esses mecanismos de fuga. Aí você pode estar se perguntando, por que ele está falando tudo isso? Porque a lua crescente em Peixes, e Peixes tem a ver com todos esses mecanismos de fuga que eu falei aqui. Então, o sentido positivo de Peixes é uma energia de fluidez, é a mesma maré que flui, sabe? As ondas positivas que dão energia para a gente viver, assim, o sentido de compaixão, o sentido de harmonizar-se com o próximo, o sentido de ter uma visão
do coletivo, uma visão ampla das coisas, é também da natureza pisciana. Sentir, sensibilizar, intuir, são coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, nos negócios, nas finanças, na vida afetiva, em todos os lugares, porque sempre cabe uma visão interior. Depois de um eclipse em que a gente viu que algum nível de consciência a gente já tem, a gente pode se sintonizar finamente com essa consciência para que cresça a nossa sensibilidade perante o que a gente precisa fazer na vida. Então, essa semana tem essa riqueza, que eu considero uma riqueza. Então, nós temos os aspectos astrológicos ao longo da semana. Um deles que me parece bem positivo é que Marte e Urano formam um sextil. Esse aspecto é um aspecto de agilidade, rapidez, inovação prática, ações inovadoras, atividades, conquistas, vitórias a partir de oportunidades novas, a partir de horizontes diferenciados. Se você está naquela rotina, sempre igual, a mesma coisa, para um pouquinho, dá uma olhada que pode ter uma solução diferente, pode ter um caminho novo, pode ter uma nova oportunidade. Sabe, às vezes a gente está tão envolvido numa rotina no nosso dia a dia, que é daquele jeito, é assim, é tal, e não tem uma abertura para algo novo. E o que eu estou dizendo? Aqui é um momento de oportunidade para inovação, para renovação. E aí envolve tecnologia, envolve práticas profissionais, planejamentos, metodologias, e na vida pessoal também, fazer diferente, né? Eu cada dia que eu saio de casa de carro, que eu vou para um lugar, cada dia eu volto por um caminho diferente. Exatamente para poder observar um outro ângulo de visão a respeito do mesmo caminho que eu estou seguindo aqui. Então, essa semana tem essa facilidade. Agora, existem dois outros aspectos ao longo dessa semana que causam, assim, a necessidade de uma atenção redobrada. O primeiro dele é Marte quadratura com Júpiter. Então, é um aspecto que desfavorece a lida com assuntos legais, assuntos jurídicos, eventuais problemas éticos, exagero nas compras. Olha, evite comprar equipamentos, comprar alguma coisa de maior valor, máquina, trocar de carro, coisas assim, não é favorável nessa semana. Aí às vezes a pessoa fala, professor, mas não tem uma janela? E às vezes tem, às vezes não tem. Nessa semana, deixa para outra. Não tem que vai mudar uma semana. Então tenham cuidado. Ao mesmo tempo, é um aspecto que estimula muito ações raivosas. Então, atenção, cuidado. E em termos do que me foi solicitado, né, a saúde é um aspecto que pega no fígado e nas funções semelhantes ali ou adjacentes ao fígado. Então é importante a pessoa ter atenção, ter cuidado para não ter movimentos que são de impulso raivoso. Já pensou? A pessoa investindo lá na bolsa e vai com aquela energia, não vai dar certo. Ou em qualquer negócio que for fazer, não vai. Então calma, vamos ter um cuidado aí para não ficar com muita raiva, tá? E ao mesmo tempo, ao longo da semana também, Mercúrio e Netuno fazem uma quadratura. Esse aspecto é o aspecto da ilusão, fantasia, erro nas avaliações, um aspecto que causa muita confusão. Às vezes perde um documento, às vezes hoje em dia tem perda de dados, né? Coisa importante, o roubo de dados, né? Sequestro de dados que tem acontecido, problemas na comunicação, de não ser entendido, não ser claro. Tenham cuidado com documentos, papéis, registros. Olha, é um momento assim que requer toda essa atenção. Não quer dizer que não vamos fazer nada, vamos, tanto que as oportunidades estão presentes. É só ter um cuidado maior, né, do que habitualmente a gente costuma ter. E também na sexta-feira que vai acontecer a lua crescente, e ao longo da semana, já desde a outra semana eu já sinalizei que Vênus vem se aplicando à conjunção com Plutão. E essa conjunção de Vênus com Plutão vai acontecer no fim de semana, de 11 a 12, e também Mercúrio vai fazer um sexto com Júpiter. Então, do meio para o final da semana, a gente já começa a ver uma força transformadora positiva para os assuntos
de contratos, negócios, negociações, investimentos, dinheiro de uma forma geral. Aí entra também uma força positiva de estudos, de aprendizado, da própria lida com os assuntos legais, jurídicos, documentais. Então tem assim um movimento da semana que, para que você possa saber o dia a dia, é importante nesse vídeo, especialmente você assistir ele até o fim ou assistir ao longo da semana, cada dia, né, para que você tenha aqui a definição. Existem dias desfavoráveis para um assunto e dias favoráveis para o mesmo assunto. Por isso que é importante acompanhar, não dá para generalizar a semana toda. Tá? E a mandala, né, as mandalas que tem da lua nova, que foi o eclipse, e da lua crescente, a gente vê uma mudança principalmente de quadrante. Do quadrante que na astrologia a gente diz assim, o hemisfério do eu e o hemisfério do outro. Nós estamos nessa lua crescente no hemisfério do outro. Então é importante a gente ter um olhar para o outro e ver que os assuntos de relacionamento, de tratamento entre pessoas, pessoalmente, familiarmente, socialmente, profissionalmente, é um tempo para ter um olhar nesses relacionamentos. Então acordos, contratos, todo tipo de parceria, sociedade, todos esses assuntos estão em voga e podem ser tratados de uma forma positiva. Ao mesmo tempo, a lua crescente, ela se aplica a Netuno, né? Faz uma conjunção com Netuno. Então, o momento, aquilo tudo que eu falei no início, né? Eu posso dizer também que é um momento místico, onde quem tem condições de fazer uma meditação, fazer uma concentração mental, poderá ter uma abertura assim, de ampliação da sua consciência, tanto no nível espiritual quanto no nível do conhecimento comportamental. Então, uma semana bem crescente nesse sentido. Eu quero relembrar, já tenho falado algumas semanas com vocês, convidar vocês a se inscreverem na live que eu vou fazer dia 29 de dezembro, falando do ano de 2022, tendências macroeconômicas, tendências gerais da sociedade, política, mas principalmente concentrando como eu faço com esse programa, quais são as condições astrológicas e o que nos favorece, onde é que estão as dificuldades e as facilidades para que a gente possa se conduzir de uma forma construtiva em 2022. Faça a sua inscrição, na descrição do vídeo tem o link, que é lá no site bernes.com.br, mas tem um link específico para que você faça a sua inscrição. Seja bem-vindo. E cada dia tem suas características especiais, principalmente nessa semana, conforme eu já avisei anteriormente, tem dias e dias. Segunda-feira, força da lua nova, Marte faz um bom aspecto com Plutão, traz uma energia de conquista, de ação, de energia positiva, olha, é um dia para agir. Se você se organizou na sequência que a gente vem falando aqui e tem uma semente nova para plantar, esse dia, olha, Marte com Plutão, no bom aspecto, é energia suficiente para vencer qualquer obstáculo. Qualquer dificuldade você pode vencer, porque se tem um assunto difícil para tratar, essa segunda-feira você vai conseguir tratar ele com facilidade. E mais ainda, o derradeiro aspecto do dia é a Lua conjunto a Vênus. Então, vai tratar e vai ser de uma forma pacífica. Então, assim, conquistas, vitórias, lutas, iniciativas e compras. Nesse dia tem um favorecimento para fazer compras que sejam necessárias, assim, até de maior valor, até de tecnologia, se for o caso. E é o dia produtivo, um dia de facilidades, tá? Em termos de saúde, né, esse aspecto de Marte com Plutão, ele favorece os tratamentos. Está precisando de iniciar um tratamento? É bem positivo. Está querendo emagrecer? É um bom aspecto para iniciar aquela dieta, né, que você pode fazer para reduzir o seu peso. Já na terça-feira, nós temos já o começo de uma força já crescente da Lua, mas Mercúrio realiza uma quadratura com Netuno. Então, é um dia desfavorável à comunicação, aos transportes, tenham atenção, cuidado. Se tiver neblina, chuva e tal, redobre a sua atenção.
É um aspecto também que causa, às vezes, perda de documentos, perda de dados. Hoje em dia, né, o esquecimento, a pessoa vai, não se organiza, uma espécie de uma desorganização, né? E parece que as coisas não fluem, tem um tanto de, no mercado, né, vamos dizer assim, um tanto de boato, né, um tanto de especulação, ilusão, fantasia. Então a gente tem que se defender, ter um cuidado para não entrar, né, como eu disse, no efeito cardume, né? Então aqui vem uma notícia que isso, que aquilo, catastrófica, aquela coisa. Cuidado, atenção, não embarca, porque nesse dia a barca está furada, né? Nesse sentido, tá? Principalmente das comunicações, né? É um aspecto do famoso fake news, então muita atenção, muito cuidado. Até para não ser agente de fake news, né? Às vezes a pessoa recebe o negócio e já transmite, compartilha, não sei o quê, e nem foi checar, né? Então tenha atenção. E cuidado pessoalmente, viu, com seus documentos, seus papéis, a sua própria comunicação. Já na quarta-feira, o outro aspecto negativo, que é Marte quadratura Júpiter. Terça, quarta-feira, são 2 dias que, assim, vamos ficar na rotina, dia a dia, evite movimentos bruscos, evite compras, ações raivosas, sabe? Não, hoje eu vou resolver aquele assunto. Melhor não ir resolver, porque esse sujeito não dá certo. Em vez de resolver, cria mais problema. Então, cuidado. Ações judiciais, coisas assim também não devem ser protocoladas nem dado andamento nesse dia, tá? É um dia, assim, que a pessoa, se ela for fazer uma compra, vou comprar um carro, é sujeito comprar um carro além do que devia, é sujeito o carro ter defeito, ter problema, sabe? Então, vamos nos concentrar na organização do nosso dia a dia. Já na quinta-feira, já temos um alento, já começamos o dia, tem uma energia muito forte de iniciativa, mas tem uma força jupiteriana, e depois a lua entra em peixes, que traz aquela energia mais pacífica, de expansão. Então, um momento de publicidade, de comunicação, de lidar com assuntos internacionais, por exemplo, se você tiver alguma coisa nesse sentido, falar com as pessoas, buscar conhecimento, estudar. Então, tem uma fluidez, a força crescente já está bem maior, né? Como mostra aí na imagem, né? As folhas verdes, né? Então, é um momento das folhagens, né, acontecerem. Então a gente pode aproveitar esse movimento e também fazer crescer, ampliar nossos negócios, nossas atividades de uma forma geral. Na sexta-feira, que é o dia exato, né, da lua crescente, a gente vê que há um sextil com Urano. Então é um aspecto de oportunidade que eu citei no início, né, de inovação, renovação, de fazer diferente alguma coisa. Surgem, abrem-se portas novas. Agora, a gente pode ser agente disso, né? E procurar novas portas para que a gente possa se abrir essas portas. Isso não é só, às vezes as pessoas pensam que eu falo só de negócio. Não é. Eu estou falando da vida pessoal também. A gente pode ter portas novas. Como? Na maneira de lidar, né? Você aí no seu casamento, você aí no seu relacionamento, aonde for, você tem uma nova maneira de lidar. Eu posso lidar de uma forma melhor, eu posso me atualizar perante as pessoas para ser uma pessoa melhor. Então, tudo são portas que se abrem para que a gente possa ter uma visão mais ampla da vida e de nós mesmos. No sábado é um dia riquíssimo em aspectos. Eu posso dizer assim que se esse sábado fosse um dia de semana, ia ser bem melhor, né? Mas é no sábado. Então, a produtividade comercial, financeira, atividade, é um dia bem dinâmico e muito positivo. Se você tem condições de tratar e está precisando tratar diversos assuntos, esse sábado é muito bom. E tratar da sua saúde também pode ser bom, principalmente aqueles que têm alguma coisa nos rins, né? É um dia onde pode-se fazer algum trabalho para melhorar as condições aí do funcionamento dessa parte, né, do corpo. No domingo, temos uma força da lua crescente ainda, o Sol faz quadratura com Netuno de madrugada e traz uma energia de dispersão.
Então, já que é domingo, aproveite para dispersar no parque, na praia, passear, sempre tendo cuidado, cuidado com a sua carteira, cuidado com os objetos que você leva para não esquecer, né? Deixou lá, tal, não sei o quê. Então, tenha esse cuidado, mas é um dia bom para o ar livre, para a pessoa ficar ao ar livre. Tá? Então, aproveite esse domingo e se prepare para a lua cheia da semana que vem.